Sejam bem-vindas a este podcast, uma ação da Licenciatura de Ciências Sociais do IFPR Campus Paranaguá. Neste projeto, vamos trazer provocações, leituras e análises sobre diferentes obras, clássicas e contemporâneas, que tocam as ciências humanas. Neste programa, convidamos o cientista político Marcos Vinícius Pansardi, que vai nos falar sobre a obra Canto Geral, de Pablo Neruda. Seguimos para a prosa? A través del confuso esplendor, a través de la noche de piedra, déjame hundir la mano y deja que en mí palpite como un ave 1000 años prisionera el viejo corazón del olvidado. Déjame olvidar hoy esta dicha que es más ancha que el mar, porque el hombre es más ancho que el mar y que sus islas, y hay que caer en él como en un pozo para salir del fondo con un ramo de agua secreta y de verdades sumergidas. Déjame olvidar, ancha piedra, la proporción poderosa, la trascendente medida, las piedras del panal y de la escuadra. Déjame hoy resbalar la mano sobre la hipotenusa de áspera sangre y silicio. Cuando como una herradura de élitros rojos el cóndor furibundo me golpea las sienes en el orden del vuelo y el huracán de plumas carniceras barre el polvo sombrío de las escalinatas diagonales, no veo a la bestia veloz, no veo el ciego ciclo de sus garras, veo el antiguo ser servidor, el dormido en los campos. Veo un cuerpo, 1000 cuerpos, un hombre, 1000 mujeres, bajo la racha negra, negros de lluvia y noche, con la piedra pesada de la estatua. Juan Cortapiedras, hijo de Viracocha, Juan Comefrío, hijo de Estrella Verde, Juan Pies Descalzos, nieto de la turquesa, sube a nacer conmigo, hermano. Olá, hoje vamos conversar sobre o livro Canto Geral, escrito por um poeta chileno chamado Pablo Neruda. Um dos poucos escritores da América Latina que ganharam um prêmio Nobel. Por que vamos falar de Canto Geral? Porque 11 de setembro nós lembramos a data do golpe militar que derrubou o presidente socialista Salvador Allende. E por que Canto Geral? Canto Geral não é uma obra de história, mas é uma poesia. Mas é uma obra poética que procura entender a América Latina. O autor Pablo Neruda, um poeta famoso, talvez um dos mais famosos da América Latina, escreveu esse livro exatamente para contar uma história da nossa América Latina. Esse autor, Pablo Neruda, nasceu no sul do Chile, filho de uma família pobre, pai ferroviário, mãe professora primária. Ao longo da sua vida, Pablo Neruda seguiu a carreira diplomática e atuou em vários países da Ásia, da América e da Europa. Foi poeta, como eu disse, e também foi político, sendo senador por muitos anos no Chile. Pablo Neruda acompanhou o governo de Salvador Allende, sendo seu embaixador em Paris, e foi um grande defensor desse governo. Pablo Neruda morre poucos dias depois do golpe militar que derrubou Allende. Até hoje se pergunta se a sua morte efetivamente foi de causas naturais, de um câncer, ou efetivamente foi fruto de um assassinato. O que sabemos é que foi um projeto que Neruda dedicou-se de corpo e alma à transformação do Chile numa sociedade mais justa, mais igualitária. Essa luta foi derrotada naquele momento, mas ela sobrevive nesse livro
que vamos conversar sobre ele. A importância do governo de Salvador Allende se refere ao fato da tentativa de construir uma sociedade socialista sem largar a possibilidade da manutenção de uma sociedade democrática. Ao contrário da experiência cubana e a experiência da totalidade dos países comunistas europeus e pelo resto do mundo, Salvador Allende tentou uma via pacífica para o socialismo, uma via democrática, uma via que incluísse inclusive os seus opositores. A ideia de Salvador Allende é que a vontade popular deveria respaldar o seu governo e garantir que o socialismo fosse efetivamente a expressão da maioria. O socialismo chileno de Salvador Allende era libertário, democrático e pluripartidário. Ele brincava dizendo que era um socialismo com empanadas e vinho. Allende criou uma grande coalizão política entre os vários setores da esquerda chilena. Ao mesmo tempo, isso foi a sua fortaleza e foi a sua fraqueza, já que havia basicamente duas grandes linhas dentro dessa coalizão. Uma que apoiava as ideias de Allende, outra, ao contrário, achando que o governo Allende era muito reformista e muito lento. E gostaria de apressar o processo, criando uma ruptura institucional e impondo o socialismo de cima a baixo, o que era tradição. O governo Salvador Allende se caracterizou por ser um dos mais progressistas que a América Latina já conheceu ao longo da sua história. Além da distribuição de renda, de uma reforma agrária imensa, além de programas sociais, de programas culturais que chegavam à população, Allende procurou criar um espaço, uma zona de propriedade social, além da propriedade estatal, ou seja, propriedade que a própria população se encarregava de administrar. Para isso, ele teve que privatizar muitas empresas estrangeiras, principalmente americanas, e também empresas nacionais, privadas. Isso, obviamente, não agradou toda a burguesia e todos os setores conservadores. Desde o primeiro momento, o governo Allende se viu acossado por ações tanto legais como ilegais, ações da imprensa, ações do sistema judiciário, ações dos grandes oligopólios privados nacionais e internacionais. Houve greves, como a greve dos caminhoneiros, todas elas tentando derrubar Allende. Sabemos que a CIA investiu dinheiro, investiu apoio na derrubada do Allende. A queda do governador Allende significou a queda desse grande projeto que morreu ali. A ascensão de Pinochet, do general Pinochet, significou uma guinada radical na história chilena. Ali, no governo Pinochet, é o primeiro ensaio de um governo neoliberal que depois viria tomar conta do mundo. O trecho que vocês ouviram no início desse programa é uma declamação de uma parte do Canto Geral, nas alturas de Machu Picchu, pelo próprio Pablo Neruda. Assim como nesse trecho, o livro se inicia falando da beleza da América, dos seus pássaros, dos seus rios, dos seus vulcões, das suas cordilheiras, das suas matas, dos seus oceanos. A América intocada. A América que se encerra brutalmente com a chegada dos conquistadores. Inicia-se um novo período. Um período de dor, de morte, de destruição. Um período de opressão. A conquista é um dos fenômenos mais bárbaros da história da humanidade. Mas ela continua com seus ditadores, com seus traidores, com os seus oligarcas, com as grandes empresas internacionais, com a opressão dos países poderosos. A América é triste, mas também a América é esperança. E a esperança está nos libertadores, na independência, nos grandes homens, mas também das pessoas sem nome, e naquelas pessoas que têm seus nomes aqui no livro de Neruda. Aqui um sapateiro, ali um agricultor, lá um pescador.
Esse povo humilde fez parte e construiu o mais belo da América com o seu trabalho. Neruda vê aqui também a luta dos militantes, aqueles que morreram, aqueles que foram exilados por defender uma outra América, essa América bela. Neruda escreve para eles, escreve para todos nós. O livro é um livro de dor, mas de esperança. O último trecho que eu quero ler aqui, com o qual ele encerra o livro, nos dá bem a ideia do testamento que Neruda gostaria de propor com esse livro. Se chama Aqui Termino. Esse livro termina aqui. Nasceu da ira como uma brasa, como os territórios de bosques incendiados, e desejo que continue como uma árvore vermelha, propagando a sua clara queimadura. Mas não somente cólera em seus ramos em contraste. Não somente as suas raízes procuraram a dor, mas também a força. E força sou de pedra pensativa, alegria de mãos congregadas. Por fim, sou livre dentro dos seres. Agradeço e boa leitura. Depois desse podcast intrigante, o professor Marcos nos convida a refletir sobre as condições políticas que limitam reformas profundas na estrutura social e econômica da América Latina. A questão problematizadora desse podcast é: como as barreiras do passado continuam a agir nos dias de hoje? É isso, boas reflexões e até a próxima!